Boa tarde, meus amigos. Deus nos abençoe e nos ampare. Nossa gravação de hoje da semana será para passar informações que recebemos e que a maioria de vocês já tem conhecimento e fazer alguns relatos que eu acho que é de importância para nós uberabenses e para nós do Brasil também. Não vou abordar muito temas espíritas hoje. Vou abordar notícias e informações para que nós possamos pesquisar juntos e averiguar se tem algum fundo de verdade, se existe uma outra resposta, uma outra explicação, que não seja apenas aquela a que eu acho que seja verdade. Muito bem, hoje são, acho que 30 de julho de 2023, domingo, 13h45 da tarde, 15h45 da tarde. Vamos lá. Notícias. Essa semana eu fui abordado por uma situação muito desagradável que me deixou muito triste, porque eu peguei um cão por maus tratos e procurei a ajuda de uma clínica para examinar o cachorro e fazer alguns exames. Clínica essa de um conhecido meu, já de muitos anos, que me prometeu fazer o melhor que podia por mim, posto que nós não tínhamos dinheiro para gastar e ia pedir ajuda para os amigos. Levamos o cachorro até a clínica, foi feita a consulta, paga, e colheu sangue para alguns exames. Pagamos R$700 entre exame e consulta, sendo a consulta R$130. Fizemos os exames, eu levei o cachorro para um abrigo, para uma amiga nossa cuidar, e fui cuidar de outras coisas. Os exames saíram, não deram nada grave daquele assunto, mas tinha outro problema mais grave que não foi detectado, um possível tipo de câncer venéreo, e eu precisava fazer mais exames. E liguei para o veterinário pedindo a ele o telefone do laboratório e o endereço do laboratório que havia feito o exame do cachorro que eu tinha resgatado. E ele me passou o endereço, só que no Google me jogou para a própria clínica dele. Eu percebi que havia algo errado, mas dirigi para lá de acordo com o GPS. Chegando lá, alguns minutos depois ele me atendeu. Eu disse que eu precisava de um recibo do que eu tinha pago e que eu precisava do endereço do laboratório que fez o exame, porque eu estava levando o cachorro para um outro veterinário conhecido nosso, que iria fazer uma caridade e não cobrar consulta, para descobrir outras coisas que o cachorro não melhorava de jeito nenhum. E houve uma certa resistência a primeiro instante de me dar o endereço do laboratório que havia feito o exame. Me deu o recibo da própria clínica dele, dos R$700, incluindo a consulta mais os exames, especificando claramente todos eles. E eu me dirigi, então, com muito custo, ele me passou o endereço, para o laboratório que fez os exames. E lá chegando, os donos já estavam me aguardando, ansiosos, apreensivos, e eu disse que eu estava com o cachorro que já tinha feito uns exames lá, e que eu estava agora com outro veterinário, que eu iria levar no cachorro novamente fazer mais exames. Eu precisava repetir aqueles exames, eu precisava saber o valor para eu poder pagar os novos exames do cachorro. E a clínica me recusou, o laboratório, perdão, me recusou a me dar preço se eu não tivesse o pedido de um veterinário. Eu falei, eu vou trazer daqui a pouco, mas eu preciso ter uma noção de quanto que eu vou gastar, porque eu já vou atrás do pedido, e eu quero saber quanto que eu vou gastar. Eles se negaram a me falar valores. Eu disse a eles que eu sabia o porquê, porque havia um trato entre o laboratório e o médico veterinário que me atendeu, em que eles passavam um preço para o médico e que o médico cobrasse o que ele bem entendesse, que não era problema deles. Eu disse que eles estavam errados, que isso não era correto e que eu tinha o direito de saber o valor dos exames. Bom, para encerrar a conversa, eu disse ao homem que eu estava muito chateado,
porque se tratava de uma situação bastante delicada e que eu iria buscar mais informações. Saindo de lá, eu fui a mais dois laboratórios e cotei os exames que eu havia feito no cachorro. Ficava em torno de 70 a 85, 90 reais. E eu paguei 550 ou 570 reais para o médico que me atendeu, dizendo que o valor era aquele, ou seja, quase 500% de aumento. Fiquei muito furioso, muito chateado, mandei esse recado para o médico veterinário, muito chateado, muito triste. Ele ainda tentou desconversar, viu que a coisa estava ficando feia para o lado dele, colocou na minha conta os 700 reais, o dinheiro dos exames, mais a consulta que eu havia pago. Eu pedindo a mim que parasse a situação naquele momento. Depois eu refleti melhor, 2 dias depois eu devolvi o dinheiro da consulta, os 130 reais, para não usar as mesmas armas que ele usou contra mim, contra a minha inocência, contra a minha confiança na sua profissão. Eu estou dizendo isso para nós, porque eu não sei se todos os laboratórios fazem isso. As pessoas, às vezes, muito pobres, e mesmo que não sejam pobres, levam os seus animais numa clínica e mandam fazer exames de hemograma, bilirrubina, amilase, essas coisas todas, e cobram um absurdo. O laboratório manda a conta para o veterinário, você paga para o veterinário, que diz que está mandando dinheiro para o laboratório, ele ganha em cima de você 500, 600, 700, 800 reais num exame que seria cobrado no máximo 100, 150 reais. Isso é muito grave, não sei se todo mundo faz isso, mas para vocês, quando forem levar os seus animais a algum lugar, procura falar, eu quero pagar diretamente para o laboratório, porque eu preciso do recibo e eu não tenho condições de gastar tanto dinheiro. Eu quero te pagar a consulta, a cirurgia, tudo que diz respeito à sua clínica, mas que eu quero pagar os exames ao laboratório por conta desse tipo de atitude desrespeitosa, porque para mim um veterinário, um médico veterinário é um médico, cuida de uma alma essa que, na minha concepção, é viva, temos carinho, desenvolvemos sentimentos de amor e tratamos como se fosse alguém da nossa família. É muito triste quando as pessoas agem dessa forma. Então, um alerta para nós podermos verificar e tomarmos cuidado quando formos fazer exames de nossos animais. Tudo resolvido, assunto encerrado, mas eu precisava passar essa informação para vocês. Segunda informação, eu sou assinante do canal do YouTube da Carol Capel. Carol Capel é uma moça de São Paulo, que mora na Polônia, muito antenada, aborda vários assuntos, inclusive espirituais, espíritas, ETs, ufologias, etc. E essa semana ela soltou uma matéria muito séria sobre uma criação genética que saiu, a informação na CNN Brasil, segundo a Carol Capel, no canal dela, dizendo que está sendo criado um tipo de, em laboratório, a possibilidade, eu estou usando a minha linguagem, mas a linguagem da Carol Capel é muito técnica, de criar, entre aspas, seres humanos sem a participação do pai nem da mãe, sem o esperma, o espermatozoide, sem o óvulo. E a intenção, segundo disse ela, é de que pudesse no futuro criar órgãos tipo coração, passou mal, precisou de um coração, coloca o coração criado por esse laboratório. E que isso, na opinião da Carol Capel, é algo muito grave, isso foi publicado em revistas, mas pouco comentado por todos nós. Convido a vocês a assistirem o canal da Carol Capel para verificar as informações que ela passa, para verificarmos se realmente faz sentido essa informação que ela nos passou a respeito desse assunto. Mas também foi falado essa semana que a NASA vai divulgar informações mais precisas sobre contatos extraterrestres com os americanos.
informações que estão sendo escondidas de nós, supostamente, e que o governo americano, seus deputados, senadores, enfim, estão batendo de frente para saber toda a verdade, se existe ou não alguma nave guardada nos Estados Unidos, se existe o corpo ou não de algum ser de outro planeta. E esse assunto está sendo divulgado em vários canais do YouTube. Não sei se no canal aberto está, mas é um assunto que já tomou as manchetes de jornais de alguns países. Possamos verificar se isso é verdadeiro ou não. Percebemos também uma outra informação interessante, que com o desgelo de uma parte do planeta, surgiu um verme, um bicho, parece uma minhoca, que estava congelado há mais de 40 mil anos. Isso pode ser inofensivo, como pode ser algo muito grave. Coisas que nós não tivemos mais contato há milhões de anos, ou pelo menos há 40 mil anos, e agora está sendo, pelo descongelamento dos polos, surgir esse tipo de, não sei se é bactéria, se é olhando na TV parece uma lombriga, eu não sei bem dizer o que é isso. É uma coisa muito séria para a gente pensar. Conversando com amigos médicos que eu tenho, eles estavam falando comigo essa semana da quantidade, alguns de São Paulo, outros de Minas Gerais, outros de outros estados, trocando ideia, batendo papo em nossa casa ou mesmo no restaurante. Eles estavam nos colocando o número de aumento que aconteceu pós-Covid, de infartos e doenças autoimunes. Inclusive, eu estou com um amigo meu médico que está com uma doença autoimune provocada, não se sabe se pelo Covid ou se pelo Covid versus junto com a vacina, mas que jovens estão tendo muito infarto, isquemia, trombose e outras doenças, sobretudo esquecimento, memória complicada, depressão, e é um assunto que está sendo muito pouco falado para nós verificarmos também. Doenças versus Covid, ou quem sabe versus vacinas, não sei dizer, porque existem algumas vacinas que não foram usadas em alguns países e foram usadas no Brasil. É preciso que a gente verifique isso melhor. Essa semana, antes de ontem, há uns 2, 3 dias, eu fiz uma publicação extra pedindo a nós, espíritas e cristãos de todas as religiões, católico, evangélico, umbandistas, enfim, que nós começássemos a orar mais, criar um minuto de oração, igual minha avó fazia quando eu era criança. Minha avó muito católica, tinha um altar na casa dela, colocava uma aguinha em cima do rádio na hora da Ave Maria, para pedir para aquela água ser abençoada, ser benzida, e tomava essa água depois. Nós espíritas fazemos o culto do Evangelho e pedimos a fluidificação da água para tomá-la depois. Eu sugeri isso para nós por conta dos meus diálogos com os amigos espirituais que trabalham conosco, nos solicitando há quase 3 ou 4 meses que nós fizéssemos o Evangelho todos os dias, das 8 às 8h15 da manhã, convidando os amigos para criarmos um padrão mental, uma vibração melhor em nossos corações e em nossa mente, para pararmos de ficar no pessimismo, no medo, na insegurança e na ansiedade, na depressão. E que a oração era o meio de nós, seres humanos, criaturas, filhos de Deus, nos ligarmos com o Criador, que chamamos de Deus, para nos conectarmos com os bons espíritos. E isso foi falado porque, segundo se pensa, os próximos anos serão anos de muita luta, de muito aprendizado, de muitas informações. E, depois que foi falado isso, que eu publiquei, etc. e tal, eu estava vendo uma matéria de um amigo conhecido nosso, espírita, conhecido internacionalmente, foi tirado do ar essa matéria, dizendo que provavelmente 2024, 25, 26 serão anos muito dolorosos para a humanidade, provavelmente com um número de depressão muito grande. O que provocaria essa depressão, nós não sabemos, mas que levaria as pessoas a um conflito interno existencial muito profundo,
com situações que poderiam levar até mesmo a falta de esperança no futuro. Supõe-se que, segundo os espíritos nos apontam, as trevas, não querendo que a gente progrida para o terceiro milênio no sentido da regeneração, elas estão trabalhando com tudo que podem, sobretudo em cima dos cristãos e mais ainda dos espíritas, para que a gente caia na descrença, nos fake news, ativando em nós o que nós temos de pior. O desânimo, a depressão, a ansiedade, a angústia, a solidão, a tristeza. E isso é muito perigoso, porque as trevas são muito atrevidas, não têm escrúpulos. E nós somos muito frágeis e muito voltados ainda para o lado negativo das coisas. E as televisões, as informações jornalísticas nos trazem muitas coisas negativas. Crimes, assassinatos, problemas de governo, de mundo, etc. e tal. E a própria lidação nossa uns com os outros tem sido bastante estremecidas. Na nossa casa espírita, eu estou recebendo muitas crianças com crises de insônia, sendo diagnosticadas pelos médicos como transtornos de alguma coisa, passando remédio para dormir melhor, algumas dizem que ver coisas, outras têm comportamentos estranhos, e isso está tornando-se algo muito em maior número do que era antes. Quando acontece uma vez ou duas, a gente fica tranquilo, isso faz parte. Quando começa a se multiplicar essas informações de crianças de 2 meses a 4, 5 anos de idade, a coisa fica um pouco mais séria. O que está havendo com as crianças que estão chegando? Por que elas estão tão ansiosas, dormindo mal, gritando, dando trabalho em excesso para os pais, preocupando-os de sobremaneira levá-los a médicos, psicólogos, neurologistas, igrejas e centros espíritas? O que é que está acontecendo por trás de tudo isso? O eixo da Terra e o de gelo. Está se falando muito nesse polo magnético, que ele muda a cada 46 mil anos, mais ou menos, e ele está se inclinando, e que isso poderá trazer um grande problema para nós, visto que o fenômeno El Niño trouxe um calor horrível para a Europa, Estados Unidos, chegando a 50 graus, e que parece que para o Brasil nós teremos uma alteração climática muito acentuada, e isso está preocupando os cientistas. Parte disso seria culpa da própria humanidade, que avançou numa tecnologia para ter uma vida melhor, não se importando em pagar um preço muito alto pelo uso indevido dessas tecnologias, ou mesmo da queima de carvão, etc. Com relação à bomba nuclear, eu não me assusto muito, porque caso alguém faça alguma bobagem, isso não é impossível, os países não vão permitir que a Terra se acabe. Portanto, eles bloqueiam essa pessoa imediatamente ou soltam uma bomba naquele país e o assunto se encerra naquele momento. Mas eu não duvido que nos próximos anos não hajam problemas de ordem da natureza, as forças telúricas do planeta, as intervenções divinas para frear a gente. Não duvido de possíveis futuras pandemias que possam nos pegar e nos deixar deprimidos. Em outras palavras, isso nos preocupa muito. Preocupa no sentido de ficarmos atentos. O que me deixa tranquilo? Eu estou com uma carta que eu li ontem de ontem no nosso grupo espírita, de Chico Xavier, datada de abril de 1957, onde ele cita das coisas boas que virão no futuro, e que ele, se Jesus permitir, gostaria de reencarnar em meados de 2050, 57, na região da Palestina. Chico Xavier, essa carta está comigo também, todos os espíritas conhecem essa carta, eu tenho uma delas, original, claro, xerocada pela pessoa que me deu. Então, esse futuro
me mostra, nos aponta que a Terra não vai acabar. Mas tudo indica que até 2040, 35, por aí, nós ainda vamos passar por situações que ainda não passamos depois da Segunda Guerra Mundial. Porque parece que nós não aprendemos nem com o Covid, nem com a AIDS e nem com nada. O tráfico de drogas, o tráfico de influências entre países, a suposta democracia, as injustiças, a perda de crença nas nossas autoridades do Brasil e do mundo. Isso tudo nos leva a pensar que nós estamos num colapso social, econômico e espiritual. E muitas pessoas estão procurando cuidar do corpo, ficar bonitas, talvez até com medo de pensar a nível de cuidar da alma. Não é se tornar espírita nem religioso, mas se espiritualizar, buscar o contato com o divino, o que nós temos de bom em nós, acreditarmos que nós somos criados para algo muito bom e que outros planetas que já evoluíram antes de nós, para chegar ao ponto que chegaram há 10, 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, dentre eles Capela, Sírios, eles passaram por problemas muito graves, a ponto de haver o exílio deles, de alguns deles, para outros planetas inferiores, como por exemplo foi o caso da Terra. Cito como exemplo lerem o livro Os Exilados de Capela, lerem o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, ambos por Chico Xavier, Emmanuel Espírito, Humberto de Campos Espírito. Em outras palavras, a gente precisa acreditar mais em nós e em Jesus, e parar de acreditar apenas nos homens e nas notícias, porque nós, seres humanos, de qualquer religião, podemos falhar muito, mas a verdade que vem do Cristo são palavras de vida eterna. De maneira que, quando uma pessoa importante do movimento espírita ou de outra religião cai, nós perdemos a fé. Errado. A fé nossa não deve ser baseada em pessoas, ela deve ser baseada em Jesus, baseada no alto. Claro que há pessoas que até hoje nunca cometeram grandes erros, nunca caíram. No meu caso de Chico Xavier, que tinha uma memória de lembrança de 40 mil anos da história da Terra, uma memória de suas reencarnações nos últimos 2, 3 mil anos. Tudo isso nós sabemos. Então está aqui o convite para que, o que devo fazer? Trabalhar o coração, trabalhar o sentimento, a questão do perdão, a questão da caridade ao próximo, dar o que está sobrando na sua casa, ser útil, usar, mas não ser usado pelas coisas materiais, não se escravizar pelo jugo do mundo, mas sim pelo jugo do Cristo, que é leve e suave, mas impõe por dever o amor e a caridade. Que fora da caridade não há salvação, que nós precisamos acordar. Chega de fingirmos que não sabemos de nada, que nada está acontecendo conosco, porque está assim. E é por isso que eu convido a todos nós para refletirmos e corrigirmos os nossos erros e os nossos defeitos, aprendendo a ser um homem de bem, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam este capítulo 17, o homem de bem, sede perfeitos. Se nós conseguirmos chegar nesse ponto, não seremos um espírito totalmente evoluído, mas seremos alguém a caminho da felicidade, a caminho da harmonização interior, do homem integral. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Obrigado pelos amigos, obrigado por aqueles que nos acompanham para que a gente possa crescer e aprender juntos. E até mesmo se errarmos, podemos receber informações que possam nos ajudar a refletir, a reavaliar e repensar a nossa vida como coparticipante da criação de Deus. Não somos Deus, mas somos deuses, somos co-criadores. E Deus não quer o mal. O mal é a ausência do bem. O mal é a presença da ignorância humana, amparada pelo egoísmo, o orgulho e a vaidade. Sê conosco, Senhor Jesus. Nos ampare neste Brasil tão querido.
governado pelo anjo Ismael, e pelo planeta Terra, governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo do nosso planeta Terra. Sê conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e sempre, abençoando-nos os propósitos sinceros, mesmo assim, como diz o irmão José, somos pecadores dotados de boa vontade, sendo mais úteis a Jesus do que o virtuoso incapaz. Claro que erramos, claro que falhamos, claro que não somos santos, mas estamos lutando para aprender a combater o bom combate, a vencer a nós mesmos, a nos tornarmos melhores. Um bom final de semana para todos. Pesquisemos, olhemos o que eu disse para ver se tem algum sentido ou não e vamos em frente, porque o tempo não para e nós não devemos parar também. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Pai de infinita bondade, grande Espírito do universo, hoje e sempre. Muito obrigado.